Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso lado. Vamos então dar continuidade daquilo que são nossas aulas sobre eletrônica digital e vamos então continuar a falarmos sobre portas lógicas. Na aula de hoje então vamos trazer mais uma porta lógica, conforme nós já vimos na aula passada anterior. Tratamos sobre a porta lógica NOT, que é o circuito integrado que está aqui, e vimos como é que ele funciona, né? Inclusive montamos aqui um circuito que dá para fazer aqui um pisca-pisca, né? Olha aqui o meu dedo, se eu colocar aqui o meu dedo, olha, ele vai na verdade entrar nesses estados e vai então estar aqui a oscilar o LED, né? Mas quando eu colocar aqui acende um e quando eu colocar aqui acende outro. Ou seja, se eu quiser fazer um circuito que os dois dispositivos, quando abre uma porta fecha outra, quando fecha outra porta abre outra, então com esse circuito eu consigo na verdade já ter esse controle, né? E vou ter esse lado aqui, esse estado aqui, esse estado que está aqui a nos apresentar é um estado muito importante, tá? É um estado muito importante, é chamado de alta impedância, quando o número nem é 0 e nem é 1, então ele fica, a verdade, nesse loop por vezes, né? Então é um fenômeno que acontece muito e há uma forma de resolver isso, coisa que nós vamos ver com mais detalhe na próxima aula, tá? Então vou deixá-lo aqui, tá? Vou deixá-lo aqui. E agora então vou trazer esse novo circuito integrado, que é o 7432, tá? 7432 também é uma porta lógica, tá? Também é uma porta lógica. Vou colocá-lo aqui na minha placa, tá? Já coloquei-lo aqui na minha placa. E agora a primeira coisa que eu devo fazer então é alimentá-lo. Como sempre, os pinos de alimentação são os pinos 7 e 14. Então aqui no pino 7, tá? Vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então esse último pino aqui é o GND, então é que eu não vou colocar um condutor e vou aterrar. E o pino 14 é o VCC, tá? É o VCC. Vou então usar aqui já um condutor aqui no pino 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então aqui no pino 14 é onde eu vou fazer então a minha ligação. Vou ligar aqui, tá? E vou ligar aqui então no pino 14, tá? Então pino 14 alimentado, VCC GND, ok? E agora vamos então ver os conceitos teóricos sobre o circuito integrado, tá? Vamos lá então agora ver os conceitos teóricos sobre esse circuito integrado. Como sempre, é um circuito integrado, é uma porta lógica, funciona como um interruptor. Já falamos isso na aula passada, né? E vamos então falar agora sobre a porta lógica OR, tá? Vou dar aqui um zoom, vou diminuir um pouquinho o zoom para nós podermos ver melhor e vamos então falar sobre porta lógica OR. Porta lógica, tá? Porta lógica OR. Então, conforme diz o nome, é uma porta lógica OR, tá? Uma porta lógica OR. O que faz uma porta lógica OR? Ou, tá? Em português é ou. Isso me faz lembrar muita coisa. Tá, quer dizer que, se já estamos a falar de ou, tá, quer dizer que é uma porta lógica que funciona com a função ou, tá? É ou um ou outro. Se é um ou outro, tá, quer dizer que eu já tenho presença de mais do que um sinal. Então, como sempre, vou representar o símbolo da porta lógica OR. Então, esse é o símbolo da porta lógica OR, tá? Esse é o símbolo da porta lógica OR, tá? Possui já duas entradas, entrada A e entrada B, e possui então aqui a saída S. Vamos ter aqui a saída S, tá? Então essa é a porta lógica OR. Então também com o nome da sua função, chamada também de função OR, entre parênteses OR, em inglês.
tá? Então o que eu preciso saber mais? Preciso saber qual é a sua equação, tá? Qual é a sua equação, tá? A sua equação, conforme diz o nome, é um ou outro, tá? S vai ser igual a ou é representado com símbolo de mais, B é um ou outro, tá? Outro é um ou outro e possui duas entradas, números de entradas. Ela possui duas entradas, tá? Possui inicialmente duas entradas. Não pode querer dizer que não tenha ORs com mais entradas. Pode ter OR com mais entradas, mas as entradas mínimas delas são duas. E agora vamos então à sua tabela de verdade. Tabela de verdade, tá? Vamos então aqui na sua tabela de verdade. Tabela de verdade é algo que faz lembrar aqueles conceitos de lógica matemática, quando falava-se de conjunção e disjunção, é exatamente aqui o mesmo conceito. Então temos aqui A, B, né? Se nós temos A e B, ou B e A, tá querendo dizer que são duas, né? Aqui eu vou ter o B, aqui eu vou ter a minha saída. Aqui eu vou ter então 12 elevado a 0, por isso aqueles conceitos eram importantes. Aqui eu vou ter 12 elevado a 1. 12 elevado a 1 é igual a 2. E 12 elevado a 12 elevado a 0 é igual a 1. Então quer dizer que aqui eu só posso repetir 0 e 1, 0 e 1. E aqui eu só posso repetir 0, 0, 1, 1. E nada mais do que isso. Agora vamos então perceber a sua lógica, a sua função lógica. Então o que eu tenho aqui? Ele me diz que só é verdadeiro caso uma das opções é verdadeira, tá? Então eu tenho aqui 0 ou 0, vou ter aqui na saída 0 e 0 ou 1, vou ter aqui 1, 1 ou 0, continua a ter 1 e 1 ou 1 também vou ter aqui 1, tá? Ou, tá? Ela faz a conjunção ou, faz o ou. É um ou outro. Desde que um tenha nível lógico alto, então ele será sempre verdadeiro. Então é isso que nós temos que comprovar no nosso circuito integrado. Ele faz essa função. Tá querendo dizer que basta ter um nível lógico alto, que eu sempre terei um nível lógico alto na saída, tá? Então vou fazer aqui agora o meu gráfico. Graficamente falando, eu teria aqui, tá? Graficamente falando, aqui é o meu S, aqui eu teria o A e aqui eu teria o B. Então, resumindo isso, vou ter aqui 1, vou ter aqui 2, vou ter aqui 4, vou ter aqui 5. Então, vou fazer aqui 0, 1, tá? E aqui também 0, 1. Esse é o comportamento do meu gráfico. Então é importante sempre ter essas representações gráficas para nós podermos perceber como é que ela funciona no domínio do tempo. Aqui eu vou ter 0, 0. E aqui eu vou ter 1, 1. Tá? 0, 0, 1, 1. E qual vai ser o meu resultado então? Basta que eu vou ter 0 inicialmente. E aqui eu vou ter nível lógico alto. Vou ter novamente nível lógico alto. E vou ter novamente nível lógico alto. Ou seja, basta ter um nível lógico alto que tudo vai continuar a ser a nível lógico alto. Isso é uma lógica muito boa, tá? Então, esse é o meu gráfico. Tá? Agora vamos então perceber como é que é internamente o nosso 74, 0. Olha, o nosso 74, 32. Mais detalhes sobre esses circuitos integrados, tá? Mais detalhes sobre esse circuito integrado. Hoje vou ter atenção de não cometer a mesma gafe que eu cometi da outra vez. Então vamos lá. Primeira coisa, saber como é que ele é, como é que ele é internamente e como é que está então distribuída
as portas lógicas dentro dele. Então, vou segurar aqui a mesma lógica que já fizemos na aula passada do circuito integrado. Tem essa curva, tá? Então tenho aqui, se tem essa curva, tá? Então ele tem mais ou menos isso. Então já sei que aqui tem uma porta lógica OR, aqui então 1, aqui 2, aqui tem mais outra porta lógica OR, 1, 2, e aqui tem mais outra porta lógica OR, né? Mais aqui, e aqui mais uma outra porta lógica OR. Então agora basta colocar os meus pinos. Nós já sabemos isso. Começando sempre, aqui embaixo é sempre o pino 1 e aqui é o pino 7, né? O nosso GND. Então aqui é o pino 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Aqui é o pino 7. Aqui é o pino 8, 9, 10. Aqui é o pino 11, 12, 13 e aqui o último é o pino 14, que é o nosso VCC. Então eu tenho aqui porta lógica 1, porta lógica 2, porta lógica 3 e aqui a porta lógica 4. Então, com base nisso, eu já consigo utilizar a minha porta lógica que eu quiser. Então eu quero utilizar a porta lógica número 2. Então a porta lógica número 2, para sairmos um pouquinho daquilo por vez que é o convencional. Então, usa o pino 4 e o pino 5 e o pino 6 como saída. Então é essa porta que eu quero utilizar agora. Essa porta que nós vamos utilizar agora, tá? Para isso eu vou precisar do meu circuito já montado e agora então vou precisar montar este mesmo circuito. Tá, vou precisar então deste mesmo componente. Então já tenho aqui o meu componente, vou dar um zoom e vamos então fazer agora a prática deste mesmo componente. Então já temos aqui, tá? Dissemos que queremos utilizar o pino, a porta END 2, então vou precisar aqui do pino 4, vou contar aqui 1, 2, 3, 4 e aqui está o meu pino 5, tá? Aqui está o meu pino 5, ok? E agora vou segurar então a informação. Para isso vou precisar de um resistor. O resistor vou ligar aqui no pino, tá? Vou ligar aqui no pino 6, tá? Espero que estejas a ver. Então liguei aqui o resistor no pino 6, tá? Aqui no pino 6 está ligado. E agora basta então colocar o meu LED para poder visualizar a informação em forma de luz. Então, de aqui no positivo, aqui o lado positivo, aqui o lado negativo. Então, conforme podem notar, ele já está acendendo. Uau, mas como já está acendendo se eu ainda nem coloquei estes dois camaradas no terra? Mais em frente vamos perceber este fenômeno. Então, se eu colocar aqui os dois a nível lógico alto, tá? Vou colocar aqui os dois condutores agora no terra, o meu LED vai continuar aceso. Se eu colocar um deles no terra e o outro continuar no VCC, ele vai continuar aceso. Se ele for por terra, só assim é que o LED vai apagar. E se os dois, se o outro voltar para o VCC, ele acende. Então, cumpre exatamente com aquilo que ele propõe. O que o circuito integrado propõe? Ele diz que, de acordo com a sua tabela de verdade, que basta ter um nível lógico alto nas suas entradas, que sairá sempre um nível lógico alto na sua saída. É o que ele propõe e é o que ele está aqui a fazer, tá? É o que ele propõe e é o que ele está aqui a nos comprovar. Então é mais ou menos desse jeito que essa porta lógica funciona. Sempre que nós colocamos nível lógico alto, os dois LEDs vão acender, tá? E se eu não colocar nada, ainda que eu não colocar nada, olha, ele vai estar aqui num pisca-pisca
E esse fenômeno, mais tarde nós vamos perceber que estado é esse que fica aqui a me criar um pisca-pisca, né? Então, na verdade, no que nós temos para ver na aula de hoje é isso, tá? É como, então, usar a porta OR para podermos, então, controlar. Então, temos aqui, ele tem duas entradas e uma única saída. E esta saída que nos será útil para fazer, então, muita coisa. Até aqui, nós estamos aprendendo a testar os circuitos integrados, um de cada vez. Mais em frente, quando falamos sobre circuitos combinatórios, vamos, então, podê-los ver outras formas de como utilizar. Como bônus, então, há quem pode estar perguntar, se eu segurar essa entrada que está aqui, e vir ligar aqui agora, nessa porta, na entrada dessa porta, nota o que acontece, olha o que acontece. E só vai acender o LED verde caso esses dois camaradas estejam a nível lógico 0, tá? Enquanto um deles estiver a nível lógico alto, o LED verde nunca vai acender, tá? O LED verde só acende se os dois estiverem a nível lógico alto. Então já estamos a ver que é possível eu desenvolver circuitos que dependam, que uma ação depende da outra. Enquanto essa ação desligou os dois LEDs, mas acendeu um terceiro LED. Mais em frente vamos perceber estes fenômenos. Por isso, curta, compartilha. Nos vemos na próxima aula com muita motivação. Obrigado.